Então, estávamos discutindo sobre o Sambandha, Abhideya e Prayojana, e agora vamos discutir sobre Abhideya Tattva. Com o Sadhusanga, Bhaktidevi pode se manifestar em nosso coração. Sadhusanga, Sadhusanga, Sarva Shastri Koi, Lavamatra Sadhusanga, Sarva Siddhi Hoi. O Mahaprabhu disse: há 6 membros de rendição da rendição. Anukulyasya Sankalpa Pratikulasya Vivarjanam Prakshishati Vishwaso. Então, Mahaprabhu falou sobre os 6 tipos, os 6 membros de Sharanagati. Então, nós devemos aceitar o que é favorável a Bhakti e o que não é favorável a Bhakti nós devemos abandonar. Nós devemos ter fé nessas coisas. A gente deve ter fé que Krishna é nosso mantenedor e nosso protetor. Nós sempre devemos ter esse tipo de fé. Nós devemos ser muito humildes. Humilde, Karpani, significa ser humilde. Nós devemos ser muito polidos e humildes. Devemos ser educados e humildes. Mesmo que alguém tenha nascido numa família elevada da sociedade, mas se ele não tiver essas 4 coisas, para ele vai ser muito difícil seguir Bhakti, porque ele tem ego, tem falso ego. Nesse mundo material, nós temos esse tipo de falso ego. Eu sou um erudito. Tem diferentes tipos de falso ego. Mas se a pessoa tem esse falso ego, a Bhaktidevi não manifesta no coração. Por isso, nós devemos abandonar esse ahankara, esse ego. Nós devemos abandonar todo tipo de ego. Nós devemos ser muito humildes e dessa forma fazer nosso bhajan. Se nós tivermos esse falso ego de eu sou inteligente, eu sou um pandit, eu sou um jnani, Bhaktidevi não vai se manifestar no nosso coração. Por isso nós devemos abandonar esse abhimana. Mas como nós podemos abandonar isso? Nós devemos nos render aos pés de lótus de Krishna. Assim nós nos tornaremos muito humildes e gentis. If you are higher, if you are big, so if you have Abhimana,
man like that, I will be big. Then what you have to be? Then you have to be. You should be very polite. Você deve ser muito gentil. Are you getting what I'm saying? Você entende? So what they were saying, that the trees is too much high. The trees too much high, so that will As, have too much meat. as árvores que são muito, So it means muito altas, elas vão, tree is very tall. So when it got the wind, when there is a storm, so it falls elas vão, very easily. elas So vão very high. enfrentar muito vento, assim como quando tiver uma tempestade, uma trovoada, uma tempestade, elas vão cair muito rapidamente. Mas She comes up and eat all grass. So we shouldn't be like not too small or not a grama também, que é muito baixa, a vaca vai lá e come toda too much big. We should be small. a vaca. Medium. Então nós come toda a grama, né? Então a gente também não deve ser tão baixo e nem tão alto. A gente deve ser médio. Então, Manifested in your heart, just continuously o que é essa humildade? Quando o Bhakti Devi se manifestar no coração, espontaneamente a gente vai ser humilde. A gente se torna humilde. O que Nanda Baba fala a Uddhava? Eu não sou capaz de ser pai do Krishna. Então, pai de Krishna. Então, o que você está me falando, de acordo com o Shastra, é muito bom. Mas se eu pensar de acordo comigo, com a minha concepção, eu não tenho capacidade para ser pai do Krishna. Porque Dasharatha Maharaj, o pai de Ram, e Nanda Maharaj, ele citou um verso descrevendo o que Dasharatha Maharaj fez, né? Então, que quando Ram partiu, Dasharatha Maharaj, ele abandonou, ele falou Rei Ram, ele abandonou o prana, o ar vital, né? Mas ele estava falando então desse Vatsalya Bhava, né? Nanda Maharaj falando, o Krishna me deixou, mas o ar vital ainda está no meu corpo. Mas se a gente observar mesmo, quem tinha esse Vatsalya mais elevado? Na verdade, Nanda Maharaj tinha. Então, a gente deve pensar isso. Que o amor, ele é algo que quando se manifesta no coração, espontaneamente a pessoa se humilda. Manifesta a humildade. Quando a árvore ela tem muitos frutos, o que acontece? Os galhos, eles automaticamente descem. Eles vão para baixo. Então, enquanto isso vai acontecer. A gente deve ser sempre humilde. Quanto mais a gente tem esse conhecimento, mais a gente fica humilde. Uma vez havia um homem que estava sentado no barco. Tinha muitas pessoas. E aí, o barco ele estava no meio do rio e as ondas estavam mexendo e o barco estava prestes a se inclinar.
E aí tava com tantas ondas que a água entrou no barco e todos os passageiros começaram a chorar. E aí o barqueiro começou a falar: o que eu posso fazer? So there was a sad person sitting Tinha uma pessoa santa sentada no barco. to the boat. He was taking water from the river and putting it into the boat. And people was thinking he was doing it again and again. The people was thinking that what he is doing. E aí as pessoas estavam pensando: o que ele está fazendo? Porque ele estava pegando água e colocando um pouco de água e colocando dentro do barco. Ele ficava fazendo isso. The water was clear and rain stopped. When the river's water stopped, it became calm. E aí, And quando a tempestade passou, inside the boat, he was taking out them. eles ficaram calmos e aí tinha muita água ainda dentro do barco. Taking the water into the boat. Now everything is normal. Peraí. Aí as pessoas perguntaram: o que tem de errado com você? Porque quando Então as pessoas perguntaram o que aconteceu, que quando a água estava entrando no barco, você ficou botando água para dentro e agora que parou, você está colocando para fora. Ele falou: porque se era o desejo de Bhagavan fazer o barco afundar, então estava colocando água para dentro. Agora que passou, estou tirando a água. Então, sem o desejo de Krishna, isso é verdade. Tudo está predestinado. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, tudo está predestinado. That's why they say É por isso que é dito when person is according to the como uma pessoa ela fala, quando uma pessoa faz Atma Sarmapana, ela se entrega aos pés de lótus de Krishna, se rende, tudo, ele cuidará de tudo para ela. Krishna, ele diz isso mesmo para Uddhava. Então, nesse mundo, uma alma condicionada, ela sofre de acordo com seu karma, suas ações passadas. Às vezes ela assume a forma de um Buta, de um fantasma, em diferentes espécies, de acordo com um karma, de acordo com karma. Tudo ele consegue de acordo com karma. Por muitas vezes nós vemos esse mundo, diferentes vezes. Tá, sim. Então, ele vem de acordo com karma, diferentes espécies, vagando nesse mundo. Todos Mas se ele consegue a associação do sadhu sangha, o seu karma gradualmente vai acabando desaparecendo. Então, quando esse prarabdha karma, então, depois que conseguir o abrigo de sadhu, ele vai começar a sua prática de bhajana e kirtana. Quando ele se oferece aos pés de lótus de Bhagavan,
aí ele será unidirecionado a mim. O que significa isso? Sadhaka, ele realiza Bhajana Sadhana nessa ordem, Shraddha, Sadhusanga, Shakti. E quando os anatas forem destruídos, quanto mais anatas forem destruídos, mais felicidade ele vai ter ao realizar bhajan. Quanto mais anatas forem destruídos, mais ele vai conseguir o amor de Krishna. Quanto mais anatas forem destruídos, mais você vai ter respeito, mais você vai ter associação do sadhu e mais você vai realizar a sua forma transcendental. Assim como agora nós estamos estudando, quando nós estudamos Bhajana Rahasya, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele explica que quando o sadhaka alcançar o estado de Ashakti, ele vai conseguir começar a realizar a sua forma transcendental. Assim como quando está escuro, a gente não consegue ver qual direção é o leste, mas quando o sol nasce, a gente consegue ver que aquela direção é o leste. Da mesma forma, quando os anartas vão sendo destruídos, o sadhaka vai alcançar o estado de Ashakti, e aí ele vai conseguir realizar, entender sobre a sua forma transcendental. Então ele ora ao Senhor de forma muito polida e gentil e humilde. Assim como uma criança ela sempre chorando e pedindo tudo para sua mãe. E aí, quando a mãe ela vê o bebê chorando, ela faz o quê? Ela abandona tudo e vai até o seu bebê e oferece e dá de mamar para o seu bebê. E dessa mesma forma, quando a gente ora assim para Krishna, Krishna vai dar a misericórdia para a gente através de sua Yoga Maya. Então a gente vai, pela misericórdia sem causa de Bhagavan, a gente vai conseguir ter essa realização através do Yoga Maya. Nós devemos saber sobre Atma, sobre a alma. Nós devemos escutar isso, sobre isso, Atma Gyan. É mencionado no Sanak Samhita. O que é Atma? Primeiro você deve saber sobre você mesmo, conhecer sobre você, quem é você. Atma Dhyan. Quanto mais o sadhaka realiza Bhajana Sadhana, mais ele vai ter realização sobre a sua própria forma. E assim, mais ele também vai conseguir entender compreender, perceber sobre seu Guru e Bhagavan. Bhagavan, ele mesmo diz: eu mesmo vou destruir todos os pecados e os anartas e vou me manifestar no coração do sadhaka. E vou manifestar todas as minhas qualidades no coração do sadhaka.
Então, até que as qualidades de Bhagavan não se manifestem no coração do sadhaka, quantos há quatro qualificações extraordinárias que, mas com exceção dessas todas as qualidades, ele manifesta no coração do sadhaka. Mas quais são as qualidades únicas de Krishna? Lila Madhurya, Prema Madhurya, Venu Madhurya, Rupa Madhurya. Então, até que a gente não consiga essas qualidades de Bhagavan, a gente não consegue progredir em Bhakti. Então, até que isso não se manifeste no nosso coração, a gente não consegue ter esse tipo de realização. A gente não consegue realizar isso. Mas, então, como nós podemos servir a Bhagavan Krishna, que é transcendental? Até que nós não tenhamos essas qualidades transcendentais de Bhagavan, então eu estava falando, um é não é a tendência de servir Krishna e outra tendência de servir a Maya. Então, quando nós estamos desfrutando dos sentidos, a alma condicionada, ela tem essa Bhogvriti, ela está sempre atraída pela essa tendência de desfrutar dos sentidos. Então, ele está sempre ele está sempre se engajando nesse tipo de serviço, dessa tendência de servir os próprios sentidos. Mas como nós vamos ter esse Seva Vriti? A tendência de servir a Krishna. Então a gente tem que observar isso. A gente tem que se voltar para essa tendência de servir a Krishna. Tendência do serviço a Krishna. Então o Bhagavan, ele nos engaja no serviço dele. E o que é Seva Mukti? Satisfazer os sentidos de Bhagavan. Isso é Seva Mukti. De forma que Krishna esteja satisfeito. A gente deve sempre pensar nisso. Nós devemos nos focar nisso. Então, o que Prabhupada diz no... Ele descreve esse Seva Mukti, que os sentidos de prazer de Krishna. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada, ele fala sobre isso. É difícil de entender. Qual que é a tendência mais elevada de Seva Mukti? As gopis, elas têm isso de forma mais elevada é manifestado no coração de Radhaji. Então, para
satisfazer os sentidos de Krishna, dar prazer aos sentidos de Krishna, isso é a nossa meta mais elevada. Então, Radhaji fala ela mesma. Se eu estiver sofrendo, não importa, mas como que eu posso dar prazer a Krishna? Isso é tudo. Como nós podemos dar prazer a Krishna, aos sentidos de Krishna? E depois de Shakti, Bhava, e depois de Bhava, Prema. Então há muitos estágios de Prema. Então há 12 tipos de 12 estágios de Prema, até chegar em Madanakya Bhava, que é o mais elevado estágio de Prema, Madanakya Bhava. E isso somente se manifesta no coração de Srimati Radharani. É por isso que ela consegue servir a Krishna de forma mais elevada, sempre dando prazer a Krishna. Ninguém pode dar tanto prazer a Krishna, exceto Srimati Radharani. Então, por isso que que isso é Anupam. Você não vai... Então, Uddhava, ele tinha muito conhecimento. Mas quando ele foi a Vrindavana, Uddhava, ele era um discípulo de Brihaspati. Ele não era assim, menos elevado, no sentido que ele sabia todo o Shastra. Ele tinha todo o conhecimento. Brihaspati tinha todo o conhecimento. Então Uddhava também tinha todo o conhecimento. Então, Krishna, em Dwarka, ele estava falando com os Mahishis. Que a Krishna Lila é Nitya, eterna. Então, há dois tipos de Lila, Aprakata e Prakata. Uma que está sempre acontecendo em Goloka Vrindavan e outra que acontece nesse Brahmana. Eu tô perdendo, não tô conseguindo entender. Então, Radharani, ela tem esse tipo de sentimento, esse tipo de bhava. E Uddhava, ele estava assim, impressionado. Então,
E Uddhava, ele não estava falando essas palavras, ele não falava essas palavras. Yoga Maya, ela entrou na boca de Uddhava e ela falava. Krishna will have mercy upon us. Então, Manifested. por fazer Bhajana Sadhana, Krishna vai entrar em nosso coração e vai manifestar todo esse bhava. There is a meaning of Amritatva. Which kind of bhava we have to describe or we have to glorify. Então, que tipo de bhava nós temos que glorificar? Krishna. Então, Bhagavan manifesta o Manjari Bhava no coração do sadhaka, o que não é possível, mas ainda assim, pela misericórdia de Bhagavan, Krishna manifesta isso no coração do sadhaka. Então, se você duvida, na verdade isso é possível. Pela misericórdia de Bhagavan é possível. Tudo é possível pela Yoga Maya de Bhagavan. Então, qual que é o humor mais elevado de serviço? Então, o humor das Nitya Siddha Sakis, Prana Sakis, vão se manifestar no coração do sadhaka. O humor de Manjari vai se manifestar no coração do sadhaka. Então, essa é a tendência mais elevada de serviço. E isso é glorificado, por isso é glorificado o humor de Manjari. Então é dito que o Manjari Bhava, Seva, esse serviço no humor de Manjari é o serviço mais elevado. Então há muitos tipos de lila que acontecem nesse Nikunja Lila. Então, talvez as Sakis, por exemplo, Lalita Vishaka, não podem entrar em algumas lilas muito íntimas, mas as Manjaris podem. Então, nesse tipo de lila, até mesmo Lalita Vishaka tem que ter a permissão das Manjaris. Mas as Manjaris, elas têm a liberdade de ir e vir. Elas têm liberdade de entrar nesse tipo de seva muito íntimo. Então, é por isso que é dito qual que é esse seva mais elevado. Então, isso é possível para o sadhaka, pela misericórdia de Yoga Maya. Hare Krishna, listener. Thank you so much. Haribol. Oh. Jai Gurudev.